Então, cara, agora eu vou apresentar o experimento que todos têm que te apresentar, né? Que é do vídeo. Enfim, vamos lá. Basicamente é a mesma coisa que o outro, mas eu vou começar explicando aqui. Na coluna B a gente tem a temperatura, na coluna A a gente tem os segundos. E notamos que na coluna B a temperatura no começo ela teve uma grande queda, mas por final aqui ela foi mais devagar, um pouco lenta, até chegar na temperatura ambiente, que foi usado também, igual no outro, 21,5, tendo os segundos e a temperatura que estão na coluna B e A. Podemos fazer a continha da coluna C, que é essa continha aqui, que basicamente é temperatura vezes temperatura ambiente, né? Que jogamos essa fórmula aqui no Excel e obtemos esse resultado, todos esses aqui, né? Obtemos todos esses resultados aqui, que são 97 resultados. Depois a gente, na coluna D, a gente tem essa fórmula aqui, a gente faz essa continha, joga essa fórmula no Excel, obtemos todos esses resultados. Aqui, tendo todos esses resultados de segundo, temperatura, esse daqui e esse daqui, da coluna A, B, C e D, a gente pode fazer o somatório, que basicamente o primeiro termo é a soma de todos que estão na coluna A. Jogamos essa fórmula aqui no Excel, que é a soma de A7, onde começa, né? Até A97, que é onde termina. Obtemos esse valor. Aqui embaixo é a mesma coisa. A gente faz a soma de todos que estão na coluna D, que D7 mais D47, que é onde começa e onde termina. Aqui a gente faz a soma de todos que estão na coluna A vezes todos que estão na coluna D. Aqui, colocando essa fórmula aqui no Excel, a gente obtém esse resultado. E nesse termo aqui, a gente faz todos que estão na coluna A ao quadrado, sendo soma quad, né, que é o quadrado, de A7, onde começa, mais A97, que é a soma ao quadrado. E aqui a gente coloca essa formulinha no Excel, essa daqui, e obtemos esse valor. Tendo todos os valores somatórios, a gente pode fazer o cálculo do coeficientes, que foi usado essa fórmula e essa daqui, essas duas fórmulas, A e B, e fazendo o B aqui pelo Excel, é a mesma coisa, usamos essa fórmula aqui e obtemos essa. Diante dessa, temos essa, que vou te mostrar aqui, igual no outro mesmo. B2, coluna B2 é o N, temos o N aqui. Abre o parênteses, a soma desse daqui, né? Soma desse daqui, que é a soma de G9, né? G9, que é
esse daqui, igual eu mostrei, fecha parênteses, menos a soma de G7 é esse termo aqui, vezes G8, que é esse termo aqui. Divididos, B2, que é N, né? B291, B2, N, vezes G10, que é esse termo aqui, que é o x ao quadrado, menos a soma de x ao elevado ao quadrado. Então, nós fez x vezes x. Tendo essa fórmula, obtemos esse valor. No A gente fez a mesma coisa, pegou essa fórmula e obtemos essa daqui, essa formulinha aqui, que é G8, né, que é Y, que é a soma de Y, menos M, que seria o B, o resultado anterior que nós encontrou, a J7, a soma, vezes, né, a soma de G7, que é o X. O X dividimos por B2, que é N, e aqui é 91. Diante dessa fórmula aqui, obtemos esse resultado. Tendo o cálculo do coeficiente, a gente obtém essa função aqui. Tendo a função, construímos o gráfico, que foi o próprio Excel, né, que fez. Tá bem simuladinho. Os valores estão bem aproximados. Pode ver aqui. Olha lá, viu? E é isso. Tendo também a função e os valores aqui, a gente pode determinar que a constante de resfriamento é 3,7495, que é esse, né? Esse daqui. E é isso. Agora tem a conta aqui. Temperatura inicial recuperada, que foi usada essa fórmula aqui. Diante dessa fórmula, jogamos essa daqui no Excel e obtemos esse valor. Depois a gente fez o cálculo de incertezas, que eu já tinha feito no outro vídeo, então não vou fazer aqui agora de novo. Mas basicamente a gente pegou essas formulinhas aqui, ó. Essa primeira, essa segunda e essa terceira. Primeiro fazemos essa daqui, obtemos esse valor. Diante desse valor a gente consegue fazer essas duas. Ai, nossa senhora. Diante desse valor a gente consegue fazer essas duas. E é a mesma coisa, a gente... Ai, calma aí. Ui. Aqui. Aí. Usamos essa fórmula e obtemos esse valor. Usamos essa fórmula, obtemos esse valor. Eu já expliquei no outro vídeo como que foi feito, então não vou entrar em detalhes agora nesse vídeo. Então, foi essas contas que a gente fez, né? Aqui determinamos o que ia ser feito. Aqui temos as medições, somatório, cálculo do coeficiente, temperatura inicial, a função, a constante de resfriamento, temperatura inicial recuperada e o cálculo da incerteza e o gráfico. Aqui a gente tem um resumo, igual no outro mesmo, múltiplo, quadrado ajustado, erro padrão, observações, regressão, coeficientes, aqui, né?
E aqui a gente tem as fórmulas que a gente usou. Essa daqui. Essa daqui temos a linearizada, né? Equação linearizada. Um mapeamento de equação que usamos para achar os valores da tabela. Equação para os coeficientes, que foi feito aqui, usando essas duas fórmulas, e essas duas é a mesma coisa, né? E temos aqui o cálculo da incerteza, que foi usando aquelas 3 formulinhas mesmo, aqui, cálculo da incerteza, usando as 3 fórmulas, e é isso.